preservação do patrimônio, São Luís do Paraitinga reúne 40 instâncias turísticas do estado em fórum que discute o futuro das cidades com acervo histórico e cultural. Reforço contra a gripe, Taubaté confirma 2 mortes por influenza e profissionais da saúde já iniciam treinamento para identificar casos da doença na cidade. No Dia Mundial da Síndrome de Down, pais relatam a importância do diagnóstico ainda na gestação, um exame simples que deve ser realizado durante o pré-natal. Praticamente eliminado, Taubaté entra em campo daqui a pouco, mas além da vitória, também depende da combinação de resultados para se classificar para a próxima fase da Série A2 do Paulista. A aposentadoria das quadras, campeão olímpico e mundial Dante, anuncia que vai encerrar a carreira no Taubaté, mas a despedida será só depois que a equipe encerrar a participação na Superliga de Vôlei. Quarta-feira, 21 de março, as notícias da região. Você acompanha a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Representantes de 40 cidades paulistas credenciadas como instâncias turísticas participaram de um encontro hoje em São Luís do Paraitinga para discutir cultura e preservação do patrimônio histórico. Os luizenses possuem o maior conjunto arquitetônico histórico de São Paulo, com mais de 400 imóveis. E para garantir o cuidado com este acervo a céu aberto, de incríveis casarões e belas igrejas, os participantes da reunião discutiram principalmente investimentos financeiros. São Luís do Paraitinga possui o maior patrimônio histórico do estado. Entre as construções erguidas que rendem este título à cidade estão a Capela Nossa Senhora das Mercês, construída em Taipa, em 1814. Outro símbolo da arquitetura do século XIX, a beleza da Igreja Matriz, também impressiona. O município ainda possui 450 imóveis tombados pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural. E são tantas outras riquezas preservadas por séculos, mas ainda com muitos desafios pela frente. A cidade que conseguiu reerguer parte do seu patrimônio depois da enchente de 2010 é um exemplo. Foi escolhida para ser a sede do fórum que reúne as instâncias turísticas do estado, que debatem neste momento a importância de preservar o patrimônio histórico e cultural. São Luís só se reergueu depois da enchente de 2010, graças à cultura dela, ao conjunto arquitetônico que as pessoas conhecem e vieram nos ajudar. Então a gente sabe que é o carro-chefe da nossa cidade, que a gente precisa preservar, mas a gente também precisa ajudar as pessoas que moram ali a poder fazer uma reforma, uma construção. E hoje é uma discussão de várias cidades, que tem várias cidades no estado de São Paulo com essa mesma dificuldade. É a primeira vez que São Luís do Paraitinga recebe o fórum. Integrantes do Condefat, IFAM e representantes de mais de 40 instâncias turísticas do estado participaram do encontro. E o desafio das discussões é buscar propostas para manter vivo o patrimônio histórico, que só é possível por meio de recursos financeiros. A ideia é daqui sairmos com uma câmara técnica dessa discussão, envolvendo os técnicos da Precesp, do Estado e desses órgãos fiscalizadores, para que a gente, ao longo do ano, busque todas essas soluções alternativas para a preservação do patrimônio e investimentos também na sua preservação. A história do país precisa ser mais contada. O Vale do Paraíba é um vale histórico, é muito rico, a gente tem um potencial imenso para explorar a história do vale, como também de interesse turístico, em que as pessoas possam vir conhecer a história de São Paulo, a história do país que passou pelo Vale do Paraíba, e é muito importante. Mas para isso é necessário investimentos na restauração desses imóveis culturais e patrimoniais. São Luís também é considerado município de interesse turístico. Nesse caso, a cidade tem direito a verbas para investir em infraestrutura. No total, são R$2.400.000 destinados à restauração dos imóveis daqui. São várias instâncias turísticas localizadas no Vale que acessam esse fundo e podem fazer obras de infraestrutura, inclusive a restauração de bens históricos do nosso Vale do Paraíba. Além de São Luís do Paraitinga, Santa Branca, Areias e Cruzeiro foram as cidades recentemente eleitas de interesse turístico e passarão a ter direito aos recursos do governo do estado. Queluz, Monteiro Lobato, Jacareí, Paraibuna e Cachoeira Paulista aguardam a aprovação da Assembleia para ter acesso às verbas. Várias cidades do Vale também vão se tornar municípios de interesse turístico e terão acesso a esse fundo, a um valor de aproximadamente 600 mil, também para investir anualmente em turismo.
E a Prefeitura de Taubaté confirmou 2 mortes por influenza na cidade. Os casos foram no mês passado, mas os diagnósticos só foram divulgados hoje. Nesta quarta, a Vigilância Epidemiológica do município fez um treinamento sobre a doença para profissionais da saúde pública. Os detalhes com Sandra Riva. Foram 2 mortes registradas. A primeira de um bebê de 3 meses e a segunda de uma idosa de 70 anos. As mortes foram registradas em fevereiro deste ano. Quem tira as dúvidas para a gente é a doutora Estela Zouner. Doutora, explica para a gente, essas mortes elas foram registradas no começo do ano e confirmadas agora, é isso? A confirmação demora um pouco porque são coletados materiais e analisados no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, que demora esse prazo, mais ou menos 30 dias, para que venha a confirmação. O ano passado foram 8 mortes por H3N2 e essas 2 de 2018 também são por H3N2. Tá? Além disso, tivemos influenza B no ano passado, 5 casos de óbito. Então não parou de circular o tempo todo. Precisa a prevenção, precisa a articulação dos serviços, os treinamentos, as reuniões que estamos fazendo e precisa a pessoa se vacinar contra a gripe. E tem a campanha nacional de vacinação. Começa a campanha nacional de vacinação dia 16 de abril até 25 de maio, com o dia D, o dia de intensificação, no dia 5 de maio. E o que a vigilância está fazendo nesse momento para preparar os profissionais diante desse cenário que a gente já está encontrando aqui na cidade? A vigilância é uma articuladora, fazendo com que os profissionais recordem as estratégias, estabeleçam fluxos para que a população de Taubaté tenha um melhor atendimento quando procurar, reclamando dos sintomas da gripe, tenha um melhor tratamento, a melhor condução. E quais são as recomendações que a população deve ter diante dessa situação, diante do vírus que ainda circula? Prevenção geral. Aquela coisa de evitar aglomerações, principalmente pessoas sensíveis, como crianças pequenininhas e também idosos, pessoas que têm alguma doença de base, fazer a lavagem de mãos, ao assoar o nariz ou espirrar ou tossir, usar um lenço de papel, logo descartar, lavar a mão caprichado, né? E se adoecer, tossiu, espirrou, procurar o serviço médico. Muito obrigada pelas informações. Sandra Riva de Taubaté para o Band Cidade. Depois do intervalo, na Semana da Água, cidades da região promovem iniciativas sobre o consumo responsável deste bem tão precioso para a nossa vida. E ainda hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down. A gente mostra como o diagnóstico precoce dessa alteração genética pode fazer a diferença na vida da criança. Hora certa para você, 6h57. A gente está de volta em instantes.